Shalom, igreja, shalom, família bendita do Senhor. Estamos aqui, conforme combinado, para aquela aula a respeito do dia 17 de Nissan. Então, prepara o seu banquinho aí, já senta, já pega o seu cafezinho, pega a sua água, que hoje vem alimento sólido, Então, vamos lá. 17 do mês de Nissan. Você sabe que dia é hoje? Sabe o que isso representa para você? Hoje, quinta-feira, dia 25 de abril, acabou de se pôr o pôr do sol, acabou de encerrar o dia 17 de Nissan do ano de 1784. Então, no dia de hoje, conforme eu falei, existem ciclos redentivos. No 17º dia do 7º mês, que está em Gênesis, a arca pousou sobre o Monte Ararat. Mas sabe o que mais aconteceu nesse dia? Amã é enforcado em 357 a.C. Durante a segunda festa que ela fez para o rei e para Amã, a rainha Esther revelou a sua identidade ao rei, avisou que ela era judia e começou a suplicar por seu povo, apontando Amã como o perverso que tinha tramado em destruí-los. E aí, o que aconteceu? Amã foi enforcado. Então eu quero declarar sobre você, nós estamos nessa estação. Toda armadilha forjada, toda ferramenta forjada, vou até procurar esse texto aqui agora, procurar aqui na internet. Toda arma forjada contra mim não prosperará. Vamos ler esse texto aqui? Isaías 54, 17. Então repete aí. Toda arma forjada contra mim não prosperará. Afirma para a tua alma ouvir isso. Toda arma forjada para mim não prosperará. Toda língua que ousar contra mim em juízo, o Senhor a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor. Você é servo do Senhor? Essa é a sua herança. E esse é o seu direito que do Senhor procede, né? Esse é o direito que de mim procede, diz o Senhor. E você vai ver no texto que nós vamos ler hoje, que as pessoas podem levantar palavras contra você, podem tentar destruir você, mas isso não vai funcionar. Toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é uma herança tua. É uma herança tua. Então, a gente vai pegar aqui e vai entender isso. Amã tentou gerar um decreto contra o povo de Israel. E o que aconteceu? Preparou a forca, ele foi enforcado na forca que ele preparou para Mordecai, para Mardoqueu. Então é isso que você tem que ter, essa mentalidade, uma mentalidade davídica, de que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não deve temer mal nenhum, porque o Senhor está contigo. Então o texto que eu quero ler com você hoje, chame sua família para ler junto, você que é sacerdote da sua casa, leia junto com a sua família, de preferência leia, né? Já prepare o fruto, o suco, o vinho, o fruto da vide, o suco de uva, o pão sem fermento de preferência, né? E ceie com a sua família, declare, faça isso em memória do Senhor. O Espírito Santo habita na sua casa, você é sacerdote da sua casa, você que é sacerdote de uma igreja, leve essa pregação essa semana para a tua igreja, celebre isso lá com a sua igreja. Nós estamos nesse momento da Pêssah, da Páscoa. Não é que você vai judaizar a sua igreja. Jesus era judeu e ele praticava as festas judaicas, ele ia às festas judaicas. Então, vamos lá? Quero que você leia comigo aqui, ó, a Páscoa, né, em Esdras, no livro de Esdras. Você vai pegar lá Esdras 3 e vai ler aqui, ó. Acabou-se essa casa no dia 3º do mês de Adar. Qual casa está falando aqui? O templo, né? Está pensando aqui no templo. No 6º ano do reinado de Dario. Os filhos de Israel, os sacerdotes, foi a reconstrução do templo. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas, o restante dos exilados,
na Babilônia, celebraram com regozijo a dedicação da casa de Deus. E aí? Em algum momento, a tua casa foi abalada, o teu templo, o teu sacerdócio, você é o templo do Deus Altíssimo, foi abalado, tentaram te destruir. Então, você já se reconstruiu, se ergueu, porque Jesus disse, vocês vão destruir esse templo, eu reergo em 3 dias. Então, não se deixe cair, é por isso que é bom que andem 2 juntos, porque se um cair, o outro levanta. Então, para a dedicação da casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, um cabrito pelo pecado de cada tribo de Israel. Então, estabeleceram-se os sacerdotes os seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Ou seja, a lei aqui está sendo cumprida. Os que vieram do cativeiro, você veio do cativeiro, você estava lá no mundo das trevas, no pecado, você estava lá e Jesus te trouxe para o reino do Filho do seu amor, então você está nessa aqui. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Isso foi 3 dias atrás, hoje é o dia 17. Porque os sacerdotes e os levitas tinham se purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos. Lembra do que Moisés falou para o povo? Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas em vocês no dia de amanhã. Então vamos lá. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do exílio. Todos estavam limpos, mataram o cordeiro de Páscoa para todos que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, para seus irmãos e para si mesmo. Então, mais um fundamento aqui, não coma o cordeiro sozinho. O cordeiro não é só para você, é para o sacerdote, é para os seus irmãos, sacerdote que é você, para os seus irmãos e também para os outros. Então, assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do exílio, e todos que se unindo a eles estavam separados da imundícia dos gentios da terra para buscarem ao Senhor, o Deus de Israel. Então, chame para essa festa todos aqueles que querem buscar para o Senhor, o Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, com regozijo, porque o Senhor tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes oferecer a mão de obra na casa de Deus, o Deus de Israel. Então, vamos entender o seguinte, no primeiro capítulo de Esdras, nós vemos o rei Ciro permitindo a reconstrução do templo. Depois você lê, a gente não tem tempo para ler tudo aqui. No capítulo 2, vem relatado todas as famílias e os cabeças para a reconstrução do templo. E além da permissão para reconstruir o templo, Ciro oferece recursos, devolve os utensílios da casa do templo, que foram retirados por Nabucodonosor, os quais, inclusive, se a gente puder fazer uma observação aqui, Daniel se recusava a participar dos banquetes e manjares servidos nesses objetos que eram consagrados, esses utensílios consagrados do templo do Senhor. Então, se a gente avançar para o próximo capítulo, para o capítulo 2, está calor aqui, se eu ligar o ventilador, vai interferir no som. Além disso, os sacerdotes ofereceram também as suas ofertas. Alguns dos cabeças de família, vindo à casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para restaurarem no seu lugar. Então, assim, não vamos fazer oferta não, tá? Fica tranquilo. Então, um princípio é você ofertar também. O rei deu recurso, o rei devolveu o material do templo, o rei proveu todas as coisas, mas você também tem que fazer a sua parte. Quando Jesus volta para ressuscitar Lázaro, ele tem a parte dele, a sobrenatural, que é chegar e chamar Lázaro para fora. Mas nós temos que retirar a pedra. Nós temos que fazer esse trabalho de chegar lá perto da pedra e retirar a pedra e sentir o cheiro daquele que já cheira mal. A gente tem que ir lá perto daquele que está fedendo ao pecado e tirar, remover a pedra. E depois que ele tiver ressuscitado, a gente tem que desatar.
Jesus falou, desatai-o e deixai-o ir. Ou seja, existem ataduras que precisam retiradas. A gente precisa lavar essas pessoas. E como é que se lava uma pessoa? Se lava com a palavra. A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E essas pessoas com fé vão avançando. Então, segundo seus recursos de ofertas voluntárias, deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 daricos, em prata 5.000 arráteis e 100 vestes sacerdotais. Deus não pede nada que não seja voluntariamente, entendeu? Você lembra que quando aquele casal foi lá fazer oferta, Ananias e Safira, eles deram oferta no intuito de aparecer e acabaram morrendo. Eles foram imitar aquele que era um levita da cidade de Chipre e foi lá e ofertou todo o seu território. Por que ele ofertou o território? Cara, a herança do levita é o Senhor. Então, se ele tinha uma herança terrena, ele já estava desalinhado. Ou seja, eu vou reparar o mal que está na minha vida. Vou pegar isso aí, vou me livrar disso aí, porque isso aí não era para estar comigo. Entendeu? Então ele estava se santificando, ele não estava fazendo uma oferta, ele estava se santificando. Então Deus ama e ama quem dá com alegria. Os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os servidores do templo habitaram nas cidades, como também todo o Israel. Então, assim, falando sobre uma mentalidade ofertante, sobre uma mentalidade sem escassez, uma mentalidade de prosperidade, uma mentalidade de gratidão ao Senhor, né? Porque a gratidão é importante para a gente agradar ao Senhor, né? Alguns foram curados e só 2 voltaram para agradecer. Aí Jesus falou o quê? Vocês foram salvos. Então você pode ser curado e você pode não ser salvo. Então quem volta para agradecer é curado e salvo. Lembre-se que com gratidão, né, ofertas de ação de graças, Jesus pega o cesto, eleva ao céu e fala, Senhor, graças eu te dou porque tem me ouvido. Até na ressurreição de Lázaro, ele fala, graças te dou, Senhor, porque sempre me ouves. Então a gratidão abre porta, cura, ressuscita, é uma chave para você falar com Deus. Então vamos prosseguir. Davi tinha essa mentalidade. Quer ver um exemplo? Quando Davi peca, que está tudo dando errado, que a maldição está sobre o povo, e aí está tudo dando errado, ele vai buscar o Senhor e chega na eira de Araúna e fala, cara, vou resolver isso. Eu preciso dessa terra aqui para construir o templo, para fazer um sacrifício para o Senhor aqui. Então Araúna fala para ele assim, o Senhor teu Deus tome prazer em ti, pode ficar com isso tudo. Porém o rei disse a Araúna, não, por preço justo tu comprarei, porque eu não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata e edificou ali Davi um altar, ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas, e assim o Senhor se aplacou contra a terra e cessou aquele castigo contra Israel. Então eu te pergunto, você entendeu que as pessoas naquele tempo sacrificaram? Você entendeu que havia um juízo sobre Davi e ele ofereceu um sacrifício ao Senhor e aplacou a ira de Deus? Então eu sugiro que você pense, né? O que você pode oferecer ao Senhor? E aí eu leio outro versículo para você aqui, ó. Mas que poderei retribuir ao Senhor por tudo que ele tem me dado, né? Esse versículo 12, ele foi retirado de um salmo de Alel. Se você não sabe, os salmos de Alel foram os salmos que Jesus cantou antes de seguir para o Getsemane. É do Salmo 113 ao 118. No final a gente volta nesse assunto do tema de Alel para encerrar. Na verdade, já estamos indo para o final. Então eu quero voltar aqui aos fundamentos e ferramentas para a gente poder permanecer de pé e vencer as batalhas espirituais no dia de hoje. Deixa eu ver aqui como é que está o nosso tempo
de gravação, já estamos com 14 minutos. Então vamos voltar aqui para o texto de Esdras 3, para a gente fechar isso aí no máximo em meia hora. Então vamos lá, Esdras 3, se você for ler o livro de Esdras, aproveita ler o livro de Neemias, que é uma coisa só. Então vamos lá, Esdras 3, pega aí tua Bíblia comigo. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, senta conosco, Pai, que o teu Espírito Santo abra os olhos espirituais, assim como Eliseu estava tendo dificuldade de conversar com Geazi. Então eu te peço também, como ele pediu, abra os olhos do meu servo para que ele veja. Então eu te peço, Pai, abra os meus olhos para que eu veja, e os olhos dos meus irmãos para que eles vejam. Então, abre a tua palavra, que seja mais do que letra, que o falar, a liberação da tua palavra nos lave e libere, quebre o céu de bronze, abra a atmosfera e nos libere para coisas novas. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Esse como um só homem fala de unidade. Lembra que em Pentecostes todos estavam ali unidos, de um só corpo, e o fogo desceu do céu. Lembre-se também que quando se juntaram para construir Babel, eles eram um só corpo, e Deus falou o seguinte: eis que eles são um só, e nada poderá impedi-los. Então, se a gente estiver em unidade, nada vai nos impedir. Entendeu? Desde que a gente esteja em unidade para o bem. Se a gente estiver para o mal, Deus vai descer e vai confundir a nossa língua, a nossa comunicação, nós não vamos realizar nada. Então eles estavam como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, que é Yeshua, ele está salvo, né? Essa palavra significa isso. Filho de Num, da tribo de Efraim. Num, que significa uma semente, prosperidade, ciclo eterno. Filho de Josadaque, que diz que Javé é justo, né? E seus irmãos, os sacerdotes Zorobabel, que significa semeado na Babilônia, filho de Sealtiel, importante a gente saber que solicitei a Deus, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel para sobre esse altar oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés. Então aqui um fundamento: edifique um altar. Edifique um altar na sua casa, para chamar a presença de Deus. Lembra que a arca da aliança na casa de Obed-Edom, trouxe prosperidade sobre a casa de Obed-Edom. E olha que ele nem era um sacerdote nem nada. E antes, a arca estava na casa de um sacerdote e não fez efeito nenhum porque ela foi banalizada, ela foi desrespeitada. E lembra que a arca, se ela for tocada de forma incorreta, traz morte. A arca tem que ser conduzida sobre os ombros e não sobre carro de boi. Mas esse é um outro tema, a gente trata mais para frente. Então, faça um altar. Estabeleça um altar na sua casa, um local de adoração, um local de meditar na palavra de Deus, de adorar o Senhor. Coloque uma música, adore o Senhor. Pense em que oferta você vai fazer, que sacrifício você vai fazer, se você vai comprar uma cesta básica. Jesus falou: eu estive preso e fostes me visitar, estive doente e foste lá, tive frio e me cobriste, tive sede e me deste água, tive fome e me deste de comer. Então você vai aplacar a fome de quem? Você vai aplacar a sede de quem? Quem é que você vai abraçar? Quem é que você vai visitar? Entendeu? No altar da sua casa, você vai planejar essas coisas com a sua família. Então, firmaram o altar sobre as suas bases. O altar tem base, o altar não é solto. E ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e de tarde. Então, não é uma vez só por dia, não é só de vez em quando. É continuamente. O fogo não cessará de queimar sobre o altar, que é o seu coração. Lembre-se que Elias, ele reuniu as pedras, organizou o altar, jogou água, ou seja, jogou água o quê? Batizou o altar. E daí desceu fogo, colocou o sacrifício, aí desceu o fogo do céu. Como é que funcionou isso nos tempos de Jesus? João Batista, no poder de Elias,
né, no poder e no espírito de Elias. Ele batizou as pedras vivas. Jesus foi o cordeiro que foi sacrificado, e aí o fogo desceu do céu e veio Pentecostes. Nós vamos nessa jornada e o fogo vai descer sobre a sua casa, vai queimar o seu sacrifício. Deus vai se agradar da sua oferta. Então, celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o ordenado para cada dia. Festa de tabernáculo significa construir uma tenda. O povo de Israel constrói uma tenda para lembrar do tempo que passou no deserto. Então, não estou dizendo para você construir uma tenda, mas lembre-se como era a sua vida nos momentos em que você não tinha a presença de Deus, que você estava sem Cristo. Lembra como tudo era mais difícil, como no deserto não tem recurso, só tem espinhos, só tem abrolhos, só tem sol na cabeça, frio à noite. Mas lembre-se também que quando o povo saiu do deserto, Deus se fez como uma labareda de fogo à noite para os aquecer e como uma nuvem sobre as suas cabeças para lhes proteger do sol. Então, trouxeram ofertas voluntárias. E desde o primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer holocaustos, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Fundamento é aquilo que te estabelece de pé. Você pode construir um templo de 10 andares, mas para isso você tem que ter raízes profundas, fundamentos profundos, aquilo que não se vê, aquilo que não é roupa, aquilo que não é uma Bíblia debaixo do sovaco, aquilo que não é a sua aparência, aquilo que é real, aquilo que é você estar fundamentado em Cristo, aquilo que é você estar assentado nas regiões celestiais, é aquilo que ninguém vê, que suporta o peso, a carga, porque quanto mais você fizer para Deus, mais ataque você vai receber do inimigo. No mundo tereis aflições, o justo tem muitas aflições, mas o Senhor a livra de todas. Então não tem propaganda enganosa aqui de vem para o dia da bênção e blá blá blá. Então vamos lá, deram, pois, dinheiro aos pedreiros, aos carpinteiros, como também comida, bebida, azeite aos sidônios e os tírios para trazerem do Líbano, madeira de cedro. Lembra que a madeira de cedro ela retira, é uma madeira amarga, ela retira toda a amargura da terra e absorve para si. Madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado o rei Ciro da Pérsia. Guarda essa, irmão. Não vai ter quem impeça, até o rei vai favorecer você. No segundo ano da vinda à casa de Deus, Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Yeshua, filho de Josadaque, e outros de seus irmãos, sacerdotes e levitas, todos que vieram do cativeiro, começaram a obra da casa do Senhor e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima para superintender. Então pega a visão. Primeiro vem o sacrifício, depois os fundamentos. Então se apresentaram Yeshua com seus filhos e os seus irmãos Cadmiel, os filhos de Judá. Judá significa louvor, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus. A obra de Deus ela tem que ser vigiada, tem que ter supervisão. Até Eliseu, quando estava lá fazendo a casa de Deus, a casa dos profetas, a escola de profetas, ele estava lá. E falou assim, vamos preparar um jantar aqui. Aí foram lá os moços e pegaram lá umas ervas braba e botaram na panela e cozinharam. Quando foi ver, um gritou, eita, tá ruim o negócio, tem morte na panela. Ele falou, traz trigo. Jesus é o grão de trigo, joga na panela trigo. Então tem que ter alguém vigiando para tirar a morte da panela. Porque pode ter ali alguém com espírito de Absalão. Então, quando os edificadores lançaram os alicerces, apresentaram-se os sacerdotes paramentados com trombetas, os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Preste atenção, é todo mundo junto, não dá para ficar sozinho. É os 5 ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Todo mundo tem que estar junto. Cantavam alternadamente louvando e rendendo graças. Então agradeça ao Senhor, seja grato hoje, libere ações de graças.
Pega o teu pão e o teu vinho, levante a taça, erga o cálice da salvação e agradeça a Jesus por tudo que ele fez no madeiro por você. Com essas palavras declarou: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor. E lembra-se que no início do texto eles sacrificam sem se preocupar. Eles sabem que outros povos podem implicar com eles, mas mesmo assim eles sacrificam. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e cabeças de família já idosos viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces, os fundamentos. Porém, dessa casa. E muitos, no entanto, levantaram vozes com gritos de alegria, ou seja, uma geração chorando porque viu a casa ser destruída, mas uma outra geração está se alegrando porque os alicerces estão sendo novamente lançados. E preste atenção, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois todo o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se uniam de muito longe. E eu gosto de Davi falando que era coro contra coro. Então, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Então eu digo, rendei graças ao Senhor, você fala porque Ele é bom. Enquanto eu estou falando rendei graças ao Senhor, você está falando porque Ele é bom. Enquanto eu estou falando porque Ele é bom, você fala render graças ao Senhor. E essas coisas vão se misturando. E todos nós juntos falando isso, vai ficar tudo confuso, mas sabe o que acontece? Sai um som da voz de muitas águas, uma voz em uníssono. A voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Então entenda o seguinte também, eu quero trabalhar alguns fundamentos. Quando você faz isso, quando você celebra o Senhor, quando você lança os fundamentos, quando você tenta reerguer o templo, sabe o que acontece? Os adversários de Judá vão aparecer no capítulo 4 e de Benjamim, que voltaram do cativeiro, edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel. Ouvindo os adversários de Judá e de Benjamim, chegaram a Zorobabel, e aí eles começam a criar confusão, não vou ler o texto, eles querem edificar junto, e eles começaram a desanimar o povo, e no princípio do reinado de Assuero, começaram a levantar falsas acusações contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Mas lembra do texto que a gente leu no início da nossa mensagem? Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Nenhuma boca que lance calúnia sobre você vai ser bem sucedida. Então o que eles fizeram? Mandaram uma carta. E mandaram interromper a construção do templo. E sempre vai ter alguém para querer atrapalhar o andamento das coisas. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Continua, porque no capítulo 5 de Esdras, eles começam a reconstruir o templo. Sabe o que acontece? Olha o que eles fazem aqui, ó. Ao rei Dario toda paz, seja notório ao rei que nós fomos a província de Judá, a casa do grande Deus, ao qual se edifica com grandes pedras, a madeira está se pondo nas paredes, a obra se vai fazendo com diligência. Perguntamos aos anciãos que lhes dissemos, quem vos deu ordem para reedificar a casa? Sabe qual foi a resposta que foi dada? Essa foi a resposta que nos deram, nós somos servos dos Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou, mas depois que os nossos pais provocaram a ira de Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, que destruiu essa casa e transportou o povo para a Babilônia. E sabe o que aconteceu antes? Sabe qual foi a acusação que eles fizeram? Está lá no capítulo 4. Olha o teor da carta. Teus servos, os homens daquém do Eufrates, em tal tempo, seja do conhecimento do rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós em Jerusalém. Eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade, estão restaurando os muros, reparando os fundamentos. Ó rei, vou te avisar, ainda que o rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não vão pagar os direitos, os impostos, os pedágios, vão causar prejuízos ao rei. É assim, agora como somos assalariados, não vos convém ver a desonra dele. Por isso estamos mandando esse aviso.
Dá uma conferida aí, busca no livro das crônicas e você vai saber que essa casa é rebelde e danosa. Estou resumindo, entendeu? Aí o rei lê, fala, é isso mesmo, esses caras são rebeldes. Então vão tentar te parar, vão escrever calúnia contra você, vão fazer de tudo para impedir o mover e o agir de Deus na sua vida, mas repete, nenhuma arma forjada contra mim prosperará, essa é a minha herança, nenhuma boca que falar contra mim vai prosperar. E aí eu quero seguir agora para o final, para a gente encerrar isso. Deixa eu ver de novo aqui na câmera quanto tempo, 30 minutos já, 30 minutos, vamos fechar isso aqui agora. Vamos fechar. Então eu queria ler com você, já expliquei o Salmo de Alel completo, foi recitado por Jesus na Páscoa, é do Salmo 113 ao 118, recomendo a sua leitura, mas eu queria que você lesse comigo, porque afinal de contas Jesus recitou esse Salmo, porque fala sobre ele. Aleluia, olha o que Jesus está falando para o Senhor. Aleluia, amo o Senhor, porque Ele ouviu a voz de minha súplica. Porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos no dia que eu o invoquei. Jesus falava, graças eu te dou, porque sempre me ouves. Os laços da morte me envolviam, a rede da habitação dos mortos me apanhou de improviso. Estava abismado na aflição e na ansiedade. Isso aqui também é Davi falando da perseguição que ele está sofrendo. Jesus é a descendência de Davi. Foi então que invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, salvai minha vida. O Senhor é bom e justo, é cheio de misericórdia, é o nosso Deus. O Senhor cuida dos corações simples. Declare isso, irmão. Achava-me na miséria e Ele me salvou. Volta, minha alma. Fala para a tua alma. Volta, minha alma, a tua serenidade, porque o Senhor foi bom para contigo. Pois livrou-me a alma da morte, preservou-me os olhos do pranto e os pés da queda. Lembra que Davi fala assim, olhando a prosperidade dos ímpios, meus pés quase resvalaram, mas depois eu vi o fim deles. O Senhor sempre vai nos livrar. Na presença do Senhor continuarei o meu caminho na terra dos viventes. Lembra que Davi ministrava a sua alma, ele chegava para a alma dele e falava, por que te abates dentro de mim, ó minha alma? E por que estás aflita? E nas palavras de Jesus, você pode repetir para a sua alma, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem com que vestir, nem com que comer, nem com nada, pois o Senhor toma providências de tudo. E aqui, continuando o Salmo, conservei a confiança ainda quando podia dizer, em verdade, sou extremamente infeliz. Davi estava muito infeliz. Jesus leu esse texto antes de ir para o Getsêmani, já sabendo das angústias que ele ia passar, dos sofrimentos que ele ia passar. Imagine toda a maldição dentro da linha de eternidade vindo sobre ele, e os olhos do Senhor não podem contemplar o mal. Por isso ele fala, Pai, por que me abandonaste? Porque naquele momento a presença saiu dele. Mas a palavra diz, por um minuto te deixei, por outro te tomei pelas mãos. E Jesus fala, em tuas mãos eu te entrego o meu espírito. E Jesus não se contaminou com o sofrimento, ele falou, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Ele tomou o cálice do sofrimento, o terceiro cálice. Depois pesquisaremos e estudaremos sobre os 4 cálices. E Jesus falou, mas que poderei eu retribuir ao Senhor por tudo que Ele tem me dado? E Jesus, isso Davi falando, e ele fala, erguerei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. E Jesus ergueu o cálice da salvação, invocou o nome do Senhor e falou, tetelestai, está consumado, acabou, paguei, comprei a noiva. A preço de sangue, vou voltar para buscar, espero encontrar a noiva vigilante, com a candeia acesa, me esperando, aguardando ansiosa, virgem e pura, não como Eva, que foi enganada pela serpente. Cumprirei os meus votos para com o Senhor na presença de todo o seu povo. Jesus, desde a eternidade,
Ele foi sempre o cordeiro, ele foi o cordeiro que vestiu a nudez de Adão e Eva. Ele foi o cordeiro pascal que foi morto no 14º dia, simbolicamente, tipologicamente, cujo sangue foi passado na porta para impedir a morte do primogênito. Jesus é o cordeiro, Jesus é o cordeiro que estava lá quando Abraão ia sacrificar Isaque. Tanto é que Abraão fala assim: Deus proverá para si o cordeiro. Jesus fala assim: Abraão viu o meu dia e alegrou-se. Lembra disso? Quando os caras estão falando, você é tão novo, nem conhece Abraão. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Cumprirei os meus votos para com o Senhor na presença de todo o seu povo. Jesus foi sacrificado na presença de todo o povo. E eu aproveito para falar para você, irmão. Ali tinha 2 pecadores, um de um lado, o outro do outro, e um salmo de Davi fala assim: um dia na tua presença vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Aquele homem viveu 1000 dias na bandidagem, na trairagem, na falcatrua, no pecado, mas ele estava um dia na presença de Jesus. Ele olhou para ele e falou: Senhor, quando entrardes no teu reino, lembra de mim. Jesus fala assim: hoje ainda estarás comigo. Então, fale agora para o Senhor: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Entenda que um momento na presença de Jesus vale mais. Mas olhe para Jesus na cruz, e apesar disso, veja que ele é Rei, Senhor, Salvador, que ele tem um reino, que ele é o Messias. E ele cumpriu os votos para com Deus e morreu no nosso lugar. É penoso para o Senhor ver morrer os seus fiéis. Senhor, eu sou vosso servo, filho de vossa serva, quebraste os meus grilhões. Oferecer-vos-ei um sacrifício de louvor, invocando o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos para com o Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no teu recinto, ó Jerusalém. Então, nós entendemos aqui que o que acontece? A Páscoa foi um processo. Primeiro teve o cordeiro que cobriu a nudez de Adão e Eva. Depois teve outro cordeiro que livrou o povo de Israel da escravidão do Egito. Aqui nós estamos vendo aqui na Páscoa, no livro de Esdras, quanta perseguição, quanta maldade, quanta calúnia, quanta tentativa de impedir que a obra do Senhor se consolidasse. No próximo livro de Neemias, Neemias também começa a reconstruir o templo e as portas, e aí se levanta Tobias, Sambalate e Gesem, o arábio. Sempre vai ter alguém se levantando contra você, mas você precisa declarar. Você precisa ter claramente esse versículo: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Eu declaro isso sobre você. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor, esse é o seu direito, que de mim procede, diz o Senhor. Vou procurar aqui outro texto. Por 7 caminhos fugirão, por 7 caminhos fugiram os inimigos, fugiram meus inimigos. Vamos lá. Deuteronômio 28, 7. Deuteronômio 28, 7. O Senhor fará com que os teus inimigos sejam feridos diante do teu rosto. Entendeu? Eles vão vir por um caminho só. O Senhor expulsará diante de ti todos os teus inimigos que te atacarem. Se vierem por um caminho, ou seja, todos unidos contra ti, fugirão por 7 caminhos diante de ti. Então, irmão, acredite nisso. Acredite nas promessas do Senhor. Entendeu? Acredite que você vai ser livre, que vai ter problemas no seu caminho, que o seu ministério vai enfrentar impedimentos, mas você vai vencer pelo sangue do Cordeiro. Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que abençoe o meu irmão, que abençoe a minha irmã, que esse portal aberto da tua Páscoa, a tua peça, o anjo da morte passa por cima. Nós pedimos, Pai, que nesse período agora que nós vamos seguir à frente até o Pentecostes, Pai,
Nós levantamos a palavra como foi falada em Ló, para Ló, quando ele estava lá em Sodoma e Gomorra. Quando a casa foi cercada e todos os inimigos foram feridos com cegueira. Nós levantamos essa palavra, Pai, fira nossos inimigos com cegueira. Dá-nos assim como Neemias pediu, Pai. Que foi? Lembra que Neemias ele pede um salvo-conduto. Pai, nós te pedimos, Pai, dá um salvo-conduto para cada um de nós, Pai. Dá um salvo-conduto para a gente ultrapassar, Pai. O Senhor sabe a intenção que está no meu coração. O Senhor sabe que eu consagrei aquela casa que o Senhor me deu. O Senhor me deu aquela casa e eu consagrei ao Senhor. Então eu estou aqui pedindo ao Senhor, Pai, que o Senhor, também como o Senhor fez com Neemias, o Senhor me dê um salvo-conduto. Que o Senhor dê a cada um dos meus irmãos aqui salvo-condutos para que eles possam atravessar. Que o Senhor dê cartas. Aqui, ó, Neemias 2, de 4 a 5. Vamos para o livro de Neemias 2, de 4 a 5. Nós estamos orando e profetizando aqui. Neemias 2. Neemias 2, é um livro só. Neemias e Esdras é uma coisa só. Vamos lá. No mês de Nissan, olha só, gente, que mês é esse aqui? A aula não vai acabar com 30 minutos. Tem uma porta aberta aqui. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer-lhe. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então eu temi de sobremaneira, porque o rei ele vai estar atento ao que está acontecendo ao redor. Entenda que aqui o copeiro não é só o copeiro. Para quem é militar, já fez curso de segurança de autoridade, sabe que o copeiro ele bebe a água primeiro. Para se a água estiver envenenada, é ele que morre. O copeiro experimenta a comida, se estiver envenenada, é ele que morre. O copeiro tem que estar supervisionando ali como você supervisiona a igreja, como nós falamos aqui. Para não ter veneno na panela. Então temi de sobremaneira e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como eu não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Ou seja, sem segurança nenhuma. Disse o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e disse ao rei, e nós declaramos agora para Jesus, Jesus, se é do teu agrado, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar, que significa adoração, para que eu reedifique a casa do Senhor. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, disse, quanto tempo durará a sua ausência? Quando voltarás? O rei tem perguntas, você tem que estar pronto para responder essas perguntas. Quanto tempo você vai precisar para resolver o que você quer resolver? Aprove-me ao rei enviar-me, marquei certo prazo. Então estabeleça a data. E disse ainda o rei, se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do Eufrates para que me permitam passar e entrar em Judá. Fira nossos inimigos com cegueira, pai. Como também para carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade, para a casa em que deverei alojar-me. O Senhor vai te dar casa, vai te dar madeira, vai te dar salvo-conduto. E o rei me deu, porque boa a mão do Senhor meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhe entreguei cartas do rei, que tinham enviado comigo oficiais do exército e cavaleiro. Vai ter tudo, vai ter segurança, vai ter tudo. De noite saí pela porta do vale, aí você conhece o texto, nós já falamos aqui. Então, que você permaneça, porque Neemias estava tudo bem, mas apareceu Tobias, Sambalate e Gesem. E aí eu quero te lembrar da palavra de Jesus para Pedro. Pedro, Satanás pediu para te
chacoalhar, para te jogar para o alto, como se faz com o trigo. Então eu oro para que o teu coração não desfaleça nessa jornada que nós vamos entrar agora. E você vai alcançar, além da salvação, o galardão. Você não vai comer o cordeiro sozinho, você vai chamar o seu irmão do lado. A salvação não é só para você. Você não foi chamado para comer cordeiro sozinho. Você foi chamado para repartir o pão. E quando Jesus partiu o pão, os olhos são abertos, as pessoas enxergam ele. Então reparta o pão, que é a palavra, reparta de Jesus, compartilhe Jesus, adore, sacrifique, lance os fundamentos e levante um altar de adoração. O comissionamento de Jesus é para você ir batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o fogo é Ele que vai dar. Então essa é a minha oração. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, Pai. Abençoa os meus irmãos. Tira todo o impedimento, Pai, para que eles possam entender, para que a semente não seja roubada. Fira nossos inimigos com cegueira. Fortaleça nossas raízes em Ti. E pela fé, que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam, nós já estamos vendo essa colheita, esse avivamento de casa em casa, casas incendiadas e incendiárias, casas da brasa, casas de brasa, casas de brasa. Uma brasa que o Senhor vai soprar e o fogo vai subir, o fogo vai voltar, o fogo vai vir, e muitas outras brasas, pedras vão se aproximar e serão novos, esse carvão vai queimar, Pai. Seja conosco, Pai, nessa jornada. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, Pai. Que a tua presença esteja na nossa casa, como esteve na casa de Obed-edom. Que onde a tua presença for, assim como Obed-edom foi atrás da arca, virou porteiro, virou corneteiro da arca, virou tudo da arca, nós possamos também estar atrás da tua presença, Pai. Que a tua presença não esteja num lugar onde a gente vai lá, mas que a tua presença esteja em nós. Que onde nós chegarmos seja luz em meio às trevas, Pai. Que nós possamos ser luz. Que nós possamos ser sal da terra, Pai. Que apesar de nós, como aquela mulher samaritana, Pai, que o Senhor nos transforme numa fonte de água viva e que nós possamos sair evangelizando e pregando a Tua palavra e nunca mais tenhamos sede e possamos saciar a sede dos nossos irmãos, Pai. Dá-nos força para arrancar os nossos irmãos dos grilhões, Pai. É isso que nós te pedimos, que nós possamos reconstruir o Teu templo em cada um dos nossos irmãos que teve o seu tabernáculo, o seu local de adoração destruído, onde Satanás está criando morada e provocando a desobediência, Pai. E nós repetimos mais uma vez, Pai, toda arma forjada contra nós não prosperará. Que o Senhor nos abençoe, fira nossos inimigos com cegueira, assim como Amã foi enforcado, Pai. No lugar de Mardoqueu, nós apresentamos contra ti, ó Rei, as nossas petições e as acusações que estão contra nós e que o Senhor ache por bem resolver o que quiser, Pai. A forca está lá e o nosso inimigo está por aí. Então nós te pedimos, Pai, nós entregamos e apresentamos os Tobias, os Tambalates, os Gessens, que querem nos impedir de realizar a obra, Pai. Nós pedimos também que o Senhor nos dê sabedoria, porque Jesus disse: sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Então, Pai, dá-nos essa sabedoria para que, como no livro de Neemias, os caras trabalhavam com a espada na cintura e a colher de pedreiro na mão, que o Senhor também nos dê essa sabedoria, essa diligência de vigiar e orar. É isso que nós pedimos, Pai. Que as suas consolações estejam conosco, Pai. Que a tua brasa e o teu sopro esteja na casa de cada um dos irmãos. E você que está aí, receba
entre em concordância dentro da linha de eternidade, independente da hora, do local onde você está recebendo essa mensagem, e diga amém. E nós fechamos essa live agora em 50 minutos. 50 que é o NUM, que é uma semente, é a prosperidade eterna, o jubileu, é liberdade aos cativos, é Jesus de Nazaré, nosso Senhor e Salvador. Aleluia! Glória a Deus, porque Ele é bom e sua misericórdia